E hoje vocês vão conhecer comigo Angra dos Reis. Eu selecionei as melhores praias pra gente conhecer e, é claro, a gente vai tentar resumir o máximo para que não fique entediante. O primeiro dia a gente vai fazer um passeio de lancha, que o passeio tem 5 horas, e eu vou selecionar as melhores imagens para vocês conhecerem. Na tarde a gente vai conhecer a cidade, porque a cidade é muito linda, muito preciosa. E no segundo dia a gente vai ver as praias que dá pra gente de carro, dá pra gente de pé. E, é claro, na tarde a gente vai conhecer a Cachoeira do Crepúsculo. Pra quem não sabe, é um filme muito famoso. Então fica até o final do vídeo, que esse vídeo promete, hein? O primeiro dia começamos nossa aventura no pier, que está no Shopping do Pirata, a 3 km do centro histórico de Angra dos Reis, para fazer o roteiro das Ilhas Paradisíacas. Nós fizemos com a empresa SNB Turismo Náutico. Eles também fazem o roteiro da Ilha Grande, só que decidimos deixar a Ilha Grande para outro momento e, claro, um vídeo mais completo. Na descrição vou deixar o número e o site deles. O valor desse passeio foi R$ 150 por pessoa para o passeio coletivo, mas também tem um passeio privativo. Esse passeio tem 4 paradas, mas uma das paradas para visitar uma das praias que estão mais perto, com acesso a uma trilha. Em total dura aproximadamente 5 horas, com uma parada de almoço. Nossa primeira parada, para mim, foi a que eu mais gostei, mas de forma geral, esse passeio foi muito bom. E, é claro, me lembrou do passeio que fizemos a Ubatuba. Quem não viu o nosso vídeo de Ubatuba, vou deixar o link aqui para vocês assistirem. A Praia do Dentista ostenta uma beleza incrível por trás desse passeio natural. Existe uma história interessante que entrelaça o nome da praia com a vida de um dentista visionário. Estamos na Praia do Dentista, essa aqui foi a nossa primeira parada. E, gente, que água transparente! No início do século XX, o Dr. Olímpio Faisal, um dentista renomeado no Rio de Janeiro, buscava um refúgio para relaxar e aproveitar as belezas naturais. Fascinado pela ilha da Jipoia, ele adquiriu uma extensa área na região e incluía a enseada, hoje conhecida como a Praia do Dentista. Em sua propriedade, o Dr. Faisal construiu uma casa veraneiro onde só recebia amigos e familiares. Atualmente, a Praia do Dentista é um destino popular entre turistas e moradores da região. Apesar da crescente visitação, a praia ainda preserva parte do seu charme original, proporcionando aos visitantes um ambiente tranquilo e relaxante. Estando aqui, compreendo melhor esse dentista. Olha como dá para ver os peixes nessa água cristalina. Eu também me apaixonei nesse lugar. Já depois partimos para a segunda parada. Sinceramente, só o passeio de barco vale muito a pena. Claro, pelas belas paisagens que vamos vendo todo o tempo. Na segunda praia, que é a Praia de Botinas. Ela tem esse nome porque a ilha tem um formato de bota. As Ilhas Botinas, na verdade, são 2 formações rochosas cobertas por bromélias e coqueiros, e seu formato específico deu origem a diversas lendas e histórias intrigantes. Uma delas conta que, pela forma pelicular da ilha e pouca profundidade entre elas, ajudou a vários barcos piratas, que era mais leve, poder fugir das esquadras inglesas que tinha que dar a volta.
Outra das histórias é que as ilhas foram usadas como base militar durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil se aliou aos aliados. As ilhas abrigavam uma bateria de artilharias que protegia a entrada da Baía de Angra dos Reis de ataques submarinos alemãos. Agora vamos para nossa terceira parada, onde vamos poder ter o tempo de ver duas maravilhosas praias que se unem por uma trilha. Aqui chegamos na Praia da Fazenda. Aqui vai ser uma parada de 1h30 e vamos almoçar. A Praia da Fazenda, na Ilha da Jipoia, guarda uma história rica em tradições e transformações. Seu nome remonta à época em que a região era denominada por grandes fazendas de cana-de-açúcar, que utilizavam a praia como ponto para escoar a produção. Em comparação com as outras duas, essa aqui é clara, mas não como as outras, e tem menos pessoas. Com o passar dos anos, a atividade açucareira declinou e a praia passou por um período de abandono. Na década dos 70, a região foi descoberta por hippies e amantes da natureza, que buscavam um refúgio tranquilo e paradisíaco. A partir de então, a Praia da Fazenda se tornou um destino popular para turistas e moradores da região, atraídos por sua beleza natural e atmosfera relaxante. Gente, aqui na Praia da Fazenda, vocês indo até o final, tem uma trilhazinha que leva vocês pra Praia da Flecha. É uma trilha bem curta, não chega nem a ser 100 metros e vale muito a pena atravessar, porque a Praia da Flecha achei bem melhor para nadar e com mais infraestrutura. O acesso à Praia das Flechas também pode ser feito por barco a partir da Praia Grande da Ilha da Jipoia ou por trilha a partir da Praia do Dentista. A trilha é considerada de dificuldade médio e oferece belas vistas e Mata Atlântica e o mar maravilhoso. Chegamos na Praia das Flechas, tem uma trilha bem pequena. A praia tem bastante sombra por conta das árvores. É, bem fresquinho aqui. A Praia das Flechas oferece duas experiências distintas. No canto esquerdo, a praia é totalmente preservada e sem construções, ideal para quem busca sossego e contato com a natureza. Já o meio para o canto direito, a praia oferece vários quiosques, restaurantes e até mesmo pousadas, para quem prefere infraestrutura e comodidade. Essa aqui que estamos de frente é as Ilhas de Karen. Acontece muitos reality show aqui. Essa ilha fica bem do lado da Ponte da Piedade, que se chama assim por conta que o local abriga a igreja da Nossa Senhora da Piedade, uma capela charmosa e aconchegante construída na década de 1960. A construção da igreja da Nossa Senhora da Piedade foi iniciada de um grupo de moradores da Ilha da Jipoia e foi erguida com o estilo colonial português, com paredes brancas, telhado de barro e uma torre cineira única. E o nosso passeio está chegando ao fim, de lancha. Essa é a última praia, a Praia da Piedade. Essa praia eu achei muito linda, tem uma igrejinha em frente às duas. Como vocês podem ver, as duas quase se encontram, olha só que linda. Sem falar que a água é bem calma, dá para você passar a tarde toda. E nessa praia tem muita sombra do lado esquerdo e do meu lado direito é o pier onde as pessoas embarcam. Atualmente, a praia ainda preserva parte do seu charme original, mas também apresenta algumas mudanças. A construção de casas de veraneiro e a instalação de alguns quiosques
trouxeram um pouco mais de infraestrutura para o local, sem comprometer a beleza natural da praia. A Praia da Piedade não só é um pedacinho, senão toda essa faixa de areia que vocês conseguem ver nessas imagens de drone. E a verdade é que essa igrejinha no meio criou um cenário maravilhoso a esse lugar. Esse passeio é uma das paradas que foram na Ilha da Jipoia. Lembrando que Angra dos Reis tem 365 ilhas e mais de 2.000 praias. É claro, em um dia só não dá para fazer tudo. Na volta, passamos perto da Ilha do Bonfim, que está dentro da rota turística que dá para fazer de carro. Nós fizemos outra rota de carro, que vamos mostrar a vocês depois de mostrar a beleza da cidade. Em Angra dos Reis tem um centro histórico bem antigo que fica em frente ao mole, que vale muito a pena visitar. Caminhar pela orla olhando o mar e montanhas é uma experiência muito relaxante. A gente está no meio da cidade e olha só, com desse tanto de barcos, com muita água que vem se movimentando, mesmo assim a água está transparente. Inclusive, caminhando por onde estão as 3 estátuas dos Reis Magos, dá para ver uma ilha que está no meio da praia principal da cidade. Em 1502, o fundador Gonçalo Coelho chegou aqui em Angra e, como era dia 6 de janeiro, o dia dos 3 Reis Magos, ele colocou Angra dos Reis, porque Angra é uma formação geológica. Então, para quem não sabe quem é os 3 Reis Magos, são os 3 reis que foram procurar o menino Jesus no dia do nascimento dele, que sabia que a Maria estava grávida, então é essa história. Então ele colocou o nome da cidade de Angra dos Reis. Aqui é o convento de Carmes, que foi construída pelas carmelitas aproximadamente no século 17. O convento foi construído em etapas ao longo do século 17 e 18. A igreja, dedicada a Nossa Senhora do Monte Carmelo, se destaca por sua bela arquitetura barroca. O convento, por sua vez, seria uma moradia dos frades e centro de atividade religiosa e sociais. Ao longo dos séculos, o convento do Carmo foi palco de diversos eventos importantes da história de Angra dos Reis. Sofreu ataques de piratas, corsários, serviu como hospital durante epidemias e foi um importante centro de ensino religioso. Caminhar pelas suas ruas de paralelepípedo, ladeadas por casas coloniais e monumentos centenários, é como viajar no tempo e mergulhar em um passeio rico em histórias e belezas. Estamos em frente à Igreja Santa Luzia, uma das igrejas mais antigas aqui construída. Ela foi construída devido a um pagamento de promessas pelas pessoas que moravam aqui, por conta que as pessoas eram muito doentes no tempo, então eles fizeram promessa e pagaram construir a igreja. O centro histórico, além de ter várias casas coloniais que lembram como era a cidade nos séculos atrás, também se mistura com lojas e com fachadas modernas, que ajuda a satisfazer as necessidades atuais. Estamos em frente à Igreja Matriz e olha só, essa igreja demorou quase 70 anos para ser construída. A gente não vai poder entrar por conta que está tendo missa. Municipal da cidade e em frente tem um governo municipal. Olha só, aqui tem uma história muito cômica.
as pessoas ficavam criticando as estátuas, todos os monumentos que tinha aqui na cidade. Então criaram uma lei para os policiais pegarem essas pessoas e fazer comentários positivos para aumentar as obras. Olha só. Esse aqui é a pescaria, então por conta disso tem várias galças e elas até roubam, tá? Não deu pra gravar, mas vimos uma garça levando um peixe. Foi muito engraçado, por ver a cara do senhor brigando, mas é claro, na brincadeira. Essa praça também é uma praça que dizem a Praça dos Largados, que muitas pessoas aqui na noite ficam aqui, aproveita, tem um restaurante que tem música ao vivo, então pensa numa praça legal de ficar. E a gente alugou bem em frente à praça, eu gostei. Esse é o convento São Bernardino de Sena. Hoje ele se encontra um pouco meio desgastado, mas antigamente, no século XVIII, tinha muitas atrações, muitos eventos que aconteciam aqui. Do lado tem um cemitério, é bem rústico aqui, sabe? Mas vale a pena conhecer. É muito triste ver um lugar tão lindo em essas ruínas, ainda mais que é um dos pontos mais visitados por turistas. O interior é muito bonito, mas fechado deu para ver só por um buraquinho da janela. Já no segundo dia, pegamos a estrada para ver 4 praias mais procuradas por sua beleza e, é claro, podemos ir perfeitamente de carro. Como podem ver na descida, vemos como é linda a cor da água entre as montanhas da Praia das Águas Quentes. Acabamos de chegar na Praia do Laboratório. Pensa em uma água clarinha, porque a usina descarrega a água aqui, então a água fica bem morna e a água é super transparente. Nesse momento falei errado, essa é a Praia de Águas Quentes, que fica entre a Praia do Laboratório e a usina. Mas praticamente é quase a mesma praia, somente não é porque está divididas por pedras. O segredo da temperatura agradável da água não é obra da natureza, mas sim resultado do processo de resfriamento da usina nuclear de Angra dos Reis. A água do mar é captada pela usina para resfriar os reatores e após esse processo é devolvida ao mar por uma temperatura mais elevada. A beleza da praia não só se limita à temperatura da água. A praia possui uma faixa de areia fina, coqueiros que proporciona sombra natural e águas cristalinas perfeita para nadar. Mesmo se não sei se é 100% recomendável tomar banho nessas águas por conta dessas características, além da água ser mais quente, se sente um pouco diferente. Depois vai por uma pequena trilha ao lado do estacionamento que te leva até a segunda praia. Essa praia já não é tão quente, mas ela é bem grande. Gente, na verdade eu me confundi. Essa praia que eu tô agora é a Praia do Laboratório e a outra era a Praia das Águas Quentes. Que eu, como eu falei pra vocês, a água é mais quente, que a usina nuclear distribui água lá. Essa aqui, a água tá bem melhor, mas é uma do lado da outra. Vou mostrar aqui pra vocês. Agora a gente vai conhecer a Praia Secreta e a Praia do Casarão. Gente, eu acabei de ser enganada. Olha só, fiz a trilha achando que eu estava indo para a Praia Secreta e para a Praia do Casarão. Então, quando vocês chegarem, vai ter duas entradas. Uma para a Praia do Laboratório, outra para a Praia Secreta.
você já entra na praia do laboratório. Na primeira praia que vocês estiverem vai ser a água das águas quentes. A segunda, a praia do laboratório. No final dela, vocês vão até o final. Vocês vão ver uma pedra partida no meio, vocês vão até o final. Desse final, vocês vão primeiro pra praia do Casarão e depois pra praia secreta. Não faça a burrice que eu fiz, tá? Porque eu fiz uma trilha desnecessária. Só essa dica. Por conta da proximidade com a usina nuclear, a Praia do Casarão esteve fechada até que em 2011 foi finalmente aberta ao público, permitindo que todos pudessem desfrutar a beleza natural e a história intrigante. A praia se tornou um refúgio para quem busca relaxar, praticar esportes aquáticos ou simplesmente contemplar a natureza exuberante. Após anos de restrição e desafios, a Praia do Casarão se ergue com um símbolo de resiliência. Sua história demonstra a capacidade da natureza de se adaptar e se recuperar, mesmo diante da interferência humana. Do lado da Praia do Casarão, voltando pela trilha, chegamos à nossa última praia, cheia de pedras gigantes que divide a praia em pedacinhos mais privados. Essa aqui é a Praia Secreta, olha como é linda. A Praia Secreta, batizada em referência à sua antiga restrição de acesso devido à presença da usina nuclear de Angra dos Reis, a segurança era reforçada, criando uma aura de mistério que contribuiu para o nome peculiar. Já voltando pela estrada, vamos para a cachoeira muito famosa, a Cachoeira do Crepúsculo, também conhecida como a Cachoeira Taquari. É um paraíso natural escondido em Paraty. Famosa por suas águas cristalinas e a queda de 15 metros, a cachoeira atrai visitantes de todo o país e do mundo que busca relaxar e tomar banho, onde foi feito um filme muito famoso. O acesso à Cachoeira do Crepúsculo é relativamente fácil e a trilha para a cachoeira tem cerca de 10 minutos caminhando em meio à Mata Atlântica. Estamos na Cachoeira do Crepúsculo. Para quem não conhece, é um filme que foi muito famoso e tem algumas cenas aqui. Mas na verdade, essa cachoeira se chama Cachoeira da Usina. Esse é o real nome dela porque tem muitas usinas aqui próximo. Mas essa cachoeira, ela fica entre Paraty e entre Angra dos Reis. Ela fica bem no meio. No primeiro, chegamos pela parte baixa da cachoeira, onde está o poço. E por um erro e desconhecimento subimos a parte alta pelas pedras, coisa que não recomendo porque é muito perigoso. Vocês precisam voltar atrás da trilha e olhar bem onde tem uma flecha que indica por onde vai subir. Isso é uma forma mais segura e mais tranquila. Na parte alta é onde tem uma parede grande muito linda e a parte onde foi gravado o filme Crepúsculo.